E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhecia esse canal, espero que você goste, que aproveite aí e aprenda um pouquinho mais sobre esse nosso universo do violino. Se você já conhece, dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, né? Caso ainda não esteja inscrito, já somos mais de 120 mil pessoas aqui aprendendo a tocar violino, beleza? É óbvio que é aqui no Como Tocar Violino que você aprende de verdade, realmente, tudo que precisa para tocar violino do jeito certo, sabe? Não só sair tocando de qualquer jeito, mas sim dominando esse instrumento, que é muito difícil, mas não é impossível. Se você tem uma boa orientação, se você segue um bom caminho, fica muito mais fácil para aprender, né não? Bora lá! Hoje eu decidi fazer um vídeo muito especial, uma aula completona sobre um lado um pouco mais teórico, que é a parte de solfejo. Se você ainda não sabe o que é solfejo, o solfejo, esse nome, na verdade se diz da prática da leitura musical, mas de uma forma um pouco mais musical, porque assim, tem pessoas que, beleza, sei ler partitura, sabe reconhecer lá onde está o Mi, Sol, Si, Ré, Fá, as notas das linhas, dos espaços, notas suplementares, inferiores, superiores, etc. Se você ainda não sabe nem ler, nem reconhecer as notas no violino, isso é muito importante, porque é um instrumento clássico e para acelerar o seu aprendizado, vai ser muito importante que você aprenda sim também essa parte teórica, essa parte da leitura musical, certo? Se você ainda não sabe ler, eu vou colocar um vídeo aqui em cima que eu ensino absolutamente tudo que você precisa para começar a ler partitura, certo? Então se você não sabe, vai lá e assiste esse vídeo. Isso aqui é quase como se fosse uma sequência daquele outro vídeo, porque agora eu vou falar sobre a forma de você praticar a leitura musical de uma forma muito mais musical realmente, que é o que se chama de solfejo. O solfejo nada mais é do que ler uma partitura. Isso não precisa ser necessariamente um exercício ou um método para solfejo. Pode ser qualquer partitura que você vê da internet, qualquer coisa. É aprender a ler essa partitura de uma forma que ao mesmo tempo você consiga entender o ritmo, ou seja, os tempos, e que você também consiga entender as notas, quais são as notas, os valores, as durações, mas também tem uma certa percepção musical. Se você não sabe o que é percepção musical, tem um vídeo que eu fiz também só falando sobre isso, que é a capacidade de ouvir melhor as notas, reconhecer de uma forma mais fácil, sabe? Entender como trabalhar, como melhorar a sua audição da música de verdade, né? Pra gente realmente passar a ouvir a música. Quando você entende um pouco melhor os sons das coisas, isso também ajuda demais na hora de tocar, principalmente porque o violino não tem casinha, né? Não é igual o violão, guitarra, que tem os trastes, né? Aquelas divisões no braço para você colocar o dedo. Então, na hora de tocar violino, é super importante estar com o ouvido ligado, sabe? Ouvindo realmente cada nota que você está tocando para saber, tá afinado, não está afinado, e usando as referências, né, das notas anteriores, o dedo anterior, tal, para você afinar o próximo dedo e tudo mais. Tem uma série de coisas para a gente usar de percepção musical no violino, e quanto mais você estiver melhor preparado para isso, melhor você vai tocar, mais afinado você vai tocar. E vai por mim, tem umas pessoas que tocam violino, tipo assim, há 5, 10 anos e tocam desafinado. Realmente isso acontece com muita frequência, porque se você não tem realmente uma boa orientação, você tá só tocando, tô fazendo aqui, colocando os dedos no lugar certo. Você vai colocando o dedo, agora é 2 dedos, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. E se você não tá ouvindo, a probabilidade de você estar tocando desafinado é muito maior. Por isso que o ouvido tem que estar ligado o tempo inteiro. Então a percepção musical tem que estar sempre presente. E no solfejo a gente também usa essa percepção musical. No começo um pouco menos, vou falar sobre essa etapa, mas depois a ideia é que o solfejo também trabalhe bastante o lado de percepção musical, certo? Então vamos entender um pouquinho mais como funciona esse negócio. Então, assim como tocar violino envolve uma série de coisas que tem que fazer, né? Tem que estar ali pensando na postura, na posição do braço, né? Ouvindo as notas que você está tocando, lendo a partitura, pensando no ritmo, divisão de arco, tem um monte de coisa para fazer quando a gente está tocando violino. No solfejo tem um pouco menos de coisas, mas também tem bastante coisas. Então por isso que você tem que praticar o solfejo. Se você não praticar, não vai sair, e muito provavelmente não vai sair agora também.
mas é importante praticar esse solfejo para estar cada vez melhor nesse lado teórico, para quando chegar no lado prático com o violino, você não travar lá na hora do violino. Tocar violino já é difícil, né? Então se você ainda, além das dificuldades do violino, tem dificuldade também na leitura, nos ritmos e tudo mais, na hora de tocar vai ficar mais difícil. Por isso que é importante praticar o solfejo e da forma certa, como eu vou te falar agora. Existe uma regra básica para a gente entender os movimentos. Isso não é só do solfejo, mas também da regência. Então, na verdade, você vai no solfejo se autorreger, quase como um maestro, mas um maestro de si mesmo. Então, o negócio é, quando você vê uma orquestra, tem um maestro lá na frente, ele faz uns movimentos com a mão, não faz? Aqueles movimentos que as pessoas acham que não servem para nada, serve para indicar aos músicos em qual tempo que ele está tocando, em qual é o lugar exato de cada um dos tempos. Então, além da velocidade, né, como faz um metrônomo, por exemplo, né, quando você liga o metrônomo para estudar e tal, se você não sabe o que é metrônomo, se você não usa nos seus estudos, passa a utilizar. Tem um vídeo aqui também que eu falo só sobre o metrônomo, beleza? Mas bora lá. Então, além dele marcar a velocidade, né, marcar realmente a pulsação da música, ele também indica em qual tempo que ele está. Então, por exemplo, a maioria dos compassos que a gente vê são os compassos quaternários, que são de 4 tempos. Existe uma posição no ar para cada um dos tempos, realmente. E é isso que o maestro faz, e é isso que você vai fazer também, beleza? Óbvio que esse movimento vai estar espelhado, porque você está me vendo de frente. Mas eu vou falar, ó, o primeiro tempo, sempre, o primeiro tempo vai ser embaixo. Você pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, não importa a sua mão, mas leva a sua mão para baixo, ó, baixo, beleza? Então, aqui embaixo, quando você vai começar a solfejar uma música ou a reger, as mãos estão aqui paradas no meio. Quando você abaixou, começa. Então, não fica já com a mão lá embaixo, não. Fica aqui com a mão parada, centralizada. Aí, vai começar, abaixa, beleza? Então, é aqui embaixo, então sempre embaixo, beleza? O segundo tempo vai ser para o lado esquerdo. Para você, talvez, aí vai ficar invertido porque você está me vendo de frente. Mas é para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer aqui, ó, para o meu lado esquerdo. Você faz para o seu lado esquerdo, que vai estar ao contrário. Vai estar assim, vai estar para o lado de lá, né? Então, o 1 para baixo, o 2 para a esquerda, o 3 para a direita e o 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Vou fazer invertido aqui, errado, mas só para a gente fazer juntos, agora, nesse exato momento, beleza? Então, prepara aqui as mãos aqui em cima, só vai precisar de uma mão, né? Não precisa das duas, né? Então, a mão aqui em cima, a gente vai começar embaixo, hein? Ó. Então, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então eu fiz invertido, não é isso o certo é fazer como você está fazendo aí, que é 1, 2 para a esquerda, aqui está o meu violino quando eu toco, 1, 2, 3, 4. Esse braço da tatuagem é o braço direito meu, né? Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, a velocidade da música pode alterar isso. Vai ser sempre esses 4 jeitos aí, né? 1, 2, 3, 4, só que pode ser mais lento, então 1, 2, 3, 4, né? Ou pode ser mais rápido. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, a velocidade da música vai alterar, obviamente, a velocidade do seu movimento. Certo? Beleza. Entendemos como encaixar os 4 tempos. Às vezes pode acontecer de você não estar em um compasso com 4 tempos. Pode ter 3 tempos, pode ter 2 tempos, né? Então, também tem outros movimentos para isso. No geral, o primeiro tempo sempre é embaixo e o último tempo sempre é em cima. A gente fez, né? 1, 2, 3, 4. 1 para baixo, 2, 3, 4 para cima, né? Então, se fossem 3 tempos, a gente pularia o lado da esquerda, faz 1, 2 para a direita e o 3 para cima. Aí fica 1, 2, 3. Invertido para você, né? Então, para você aí, ficaria 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Indo para a direita, para o seu lado direito. Aqui é para a minha esquerda. Beleza? Então, esse seria com 3. E com 2 tempos, é só embaixo e cima, embaixo e cima. Só para não ficar assim, ó, muito reto, a gente faz uma curvinha assim, ó, embaixo e sobe. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, entendeu? Mas agora, nesse exato momento, a gente vai trabalhar com o compasso que a gente mais encontra, que é o compasso quaternário, com 4 tempos.
certo? Mas é importante você saber que existem outros compassos e outras formas de indicar isso aqui no ar, né? Então a gente realmente localiza aqui como se fosse um quadradão aqui na nossa frente, no ar, e você vai encaixar dentro desse quadradão os seus movimentos, seja com 4, com 3, com 2, e a gente vai fazendo e vai trabalhando, beleza? Óbvio que tem compassos que tem mais do que isso, tem compassos que tem 5, 7, 9 tempos, existe, mas é muito difícil encontrar, e para quem está começando não faz o menor sentido pensar nesses compassos. Então vamos focar aqui nos compassos quaternários, que são os compassos que tem 4 tempos, que é quando aparece lá no começo da partitura assim, ó, 4 por 4, 4 em cima, um 4 embaixo, ou um C, que aparece lá no começo da partitura, beleza? Então bora lá. Com isso a gente já entendeu como são os movimentos para encaixar isso daí, beleza? Mas e aí, então, Arthur, onde que eu coloco as notas nisso daí, né? Vamos supor que, não sei se você já aprendeu, mas espero que já, se você não aprendeu, vai lá no vídeo lá que eu ensino a ler as partituras, né? Porque você aprendeu, por exemplo, que a semibreve tem 4 tempos, não é? Que é uma figura musical e tudo mais, blá blá blá. Então, se eu tenho uma nota, vamos supor, uma nota Ré, que dura 4 tempos, e eu vou fazer o solfejo. Eu vou aqui, ó, falar a nota Ré durante o movimento dos 4 tempos. Então, Ré. Acabei o solfejo. Entendeu? Então, Ré. Os 4 tempos eu tô falando. Então, isso no começo a gente só fala, porque vai muito difícil ainda pegar as alturas e tudo mais. Mas o solfejo completão mesmo, de verdade, seria cantar esse Ré na altura certa, na nota, na afinação certa. E aí não seria só falar, seria Ré. Entendeu? Então aí sim faria mais sentido, né? Mas enfim, no começo, só falando já tá legal. Então vamos supor que fosse uma sequência de uma escala, né? Que começa lá no Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e vai até o Dó. Mas todas as notas com 4 tempos. Então a gente começaria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí acabei o solfejo da escala de Dó maior. O ideal seria isso, você cantando. Mas óbvio que isso é muito mais difícil, né não? Então, no começo, você pode simplesmente falar as notas, mas fale na duração que ela tem, né? Então, se são 4 tempos, você vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, 4 tempos cada uma, né? Seguindo assim. Mas beleza, então, e se não for uma nota de 4 tempos? Se for vamos falar que é a mesma escala, mas, por exemplo, com 2 tempos cada nota, que são as mínimas, né? A figura de mínima. Então ficaria 1, 2, e aí no terceiro tempo eu tenho que mudar de nota. Então ficaria Dó, e daí depois Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Entendeu? Então ficou com 2 tempos cada uma das notas, só que encaixado naquele sistema de um compasso quaternário, com 4 movimentos aqui para indicar onde estão cada uma das notas. Beleza? Aí você fala, mas Arthur, cara, isso é muito doido, eu preciso fazer isso. Precisa. Porque quanto mais você fizer isso, quanto mais você praticar essa parte teórica da leitura, encaixar. Cara, se você vai pegar uma música nova, faz o solfejo dessa música, que você vai entender absolutamente tudo que tem que fazer na hora de tocar. Todos os ritmos, todas as durações. Já vai entender, se você já estiver fazendo solfejo com as alturas das notas, você já vai entender mais ou menos o som que vai ter aquela música, né? Então, quando eu olho uma música nova, eu não preciso tocar para saber como ela é. Eu já fiz isso, inclusive, em lives e tal, em aulas com os meus alunos, sabe? De pegar uma música que eu não conheço, uma partitura, que alguém fala assim, ó, toca essa música aí. Eu vou lá no Google, coloco lá o nome da música, partitura, abro nas imagens, aparece lá a partitura e eu canto na hora, no ritmo certo, com as alturas das notas certas. Por quê? Porque eu estudei, porque eu fiz muitas vezes esse tipo de coisa, esse solfejo. Então você passa a entender a música mesmo sem precisar do violino, sabe? E aí quando você vai pro violino, já é muito mais fácil, porque você já estruturou tudo aqui. Você já sabe as notas que aparecem, os ritmos que aparecem, o tempo de cada uma delas, já sabe onde que tá encaixado esse ritmo. Então, sabe, fica muito mais fácil
tocar se você realmente praticar o solfejo, beleza? Agora, uma observação importante, que a maioria das pessoas acaba esquecendo disso, tanto na hora do solfejo, quanto na hora de tocar, né? Que a gente está sempre marcando os tempos, né? E tudo mais, é importante marcar os tempos, né? Mas o negócio pensa comigo, o primeiro tempo começa aqui embaixo, certo? O segundo tempo começa aqui do lado esquerdo. Entre esse movimento e esse é a duração do primeiro tempo. Ou seja, ele não é só assim, 1, 2, 3, 4, 1. Não é assim, ele é um movimento fluido, né? Ele tem que ser um movimento leve. 1, 2, 3, 4. Então, 1 ele sai daqui, 1 até aqui. Aí o 2, 3 e o 4 vai ser daqui de cima até chegar lá embaixo. 4 até chegar aqui, entendeu? E aí quando chegou, recomeça no 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Então, não adianta você... Senão, se você fizer, pensa comigo. Se você chegar lá no quarto tempo e para lá em cima... 1, 2, 3, 4. 1, 2... Ficou uma falha. Ficou um espaço entre o seu 4 e o 1. De som. A gente não pode ter isso. Quando a gente está tocando uma música, a música é contínua, né? Tipo... A música não tem um momento que para, porque chegou no 4, né? Não tem essas interrupções, ela continua. Por isso que você não pode parar o som quando você chega no 1, 2, 3, 4, 1, até chegar aqui embaixo. Só para o som aqui embaixo. Então, se você tem, por exemplo, um compasso com uma nota de 4 tempos, vamos supor que é um Dó, e no compasso seguinte tem pausa, 4 tempos de pausa. Ou seja, pausa não tem som, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Só faz um movimento, sem falar nada. Assim como se você estivesse tocando, o ritmo estaria lá sendo contado, mas você não está tocando, né? Então, a mesma coisa. O solfejo é uma simulação de como seria na hora de tocar. Então, vamos supor que seja 4 tempos dessa primeira nota, do nota Dó, depois tem uma pausa de 4 tempos. Então, você vai fazer Dó... Você vê que eu só paro quando chega aqui embaixo. Não paro lá em cima, não faço Dó. Que aí fica vazio. O quarto tempo é daqui até chegar lá embaixo. Beleza? Então lembra sempre disso. O último tempo ele só se completa quando começa o próximo compasso. Assim como o primeiro tempo só acaba quando começa o segundo só acaba quando começa o terceiro só acaba quando começa o quarto. Para não ter interrupções no seu som. Óbvio que no solfejo a gente precisa respirar, né? Então vai ficar Dó, Ré, beleza, pode encaixar a respiração aí ou em outro momento onde você precisar respirar, obviamente. Mas o mais contínuo possível, beleza? E para finalizar isso aqui, uma dica para você que quer fazer esse solfejo realmente, sabe, do jeito certo, cantando, falando o nome das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Sei que eu não parei de cantar, não parei de falar, só quando eu respirei, obviamente, né? Então a gente precisa respirar, senão morre, né? Mas enfim, o negócio se você quer fazer isso cantando, mas Arthur, eu não tenho ainda essa referência das coisas, tal. Cara, você pode pegar lá no seu celular, inclusive eu dei essa dica lá no vídeo que eu falo sobre percepção musical. Depois assiste lá, tem essa e mais outras dicas para você trabalhar a sua percepção musical. Clica lá nessezinho que fica aqui, vai lá no vídeo que eu indiquei sobre percepção musical. O que você pode fazer? Você vai lá no seu celular e baixa um aplicativo de teclado, que ele mostra o tecladinho aqui para você, ó, e vai aparecer exatamente assim, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar o brilho aqui. Aparece o tecladinho, e aí o que você vai fazer? Você vai começar a cantar junto com o seu tecladinho, sabe? Não precisa na hora do solfejo, mas você tem que praticar. Então, onde que fica o Dó no teclado, né? Acha aqui, ó, onde tem duas notinhas pretas, ele tem duas, três, né? Pega essas que tem duas e é a primeira notinha das pretas. Deixa eu aumentar o som.
Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai achar, deixa eu pegar até esse outro dó aqui que é mais agudinho, né? E começar a tentar achar esse som na sua voz. Olha só. Dó. Até ele encaixar realmente. Se não encaixou, sabe aquele negócio da sirene? O que tá fazendo? Tá ficando mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave. Tem que fazer isso acontecer na sua garganta até achar esse som. Dó. Beleza? Depois sobe. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Do. Beleza? Com isso, eu coloquei um som aqui que é um som que não é o som do piano, né? É um som para ele se manter, para o som, o tempo que eu tiver apertado aqui, ele vai estar tocando. Então aí eu consigo encaixar minha voz com isso. Porque o som do piano, quando você aperta, se eu colocar aqui o som do piano, acabou o som, morreu. Então não dá para encaixar com a minha voz porque o som acaba. Então ache um som desse que você aperta o botão e ele continua com aquele som. E aí sim você vai poder praticar isso. E aí quando você estiver praticando isso, você fala, beleza. Quando você conseguir encaixar todas as notas, né, achou ali realmente, aí dá para fazer o solfejo com isso daqui. Então aí você vai tocando as notas ao mesmo tempo, né? Aí você olha lá, tem o solfejo, tem dó, mi. Aí você toca no tecladinho e canta junto para você achar essas alturas das notas. Depois você faz dó, mi, sol, sabe? E aí você vai fazendo realmente para encaixar, beleza? Para fixar esse assunto aqui, ó, eu vou fazer um exercício rapidinho aqui. Existem vários métodos de solfejo, né? Assim, que é um livro para você só praticar o solfejo. Não precisa necessariamente disso, mas como assim? Existe já um método, né? Pode ser que seja interessante para você fazer numa sequência, né? Assim, vai ficando mais difícil aos pouquinhos. Porque às vezes você vai na internet, pega uma partitura, é muito difícil, e depois você pega outra que é muito fácil, então aí você leva muito mais tempo para fazer a primeira e tal. Então é de repente interessante, caso você não tenha um professor. Se você tem professor, é importante fazer exatamente como o seu professor manda para você ir evoluindo gradativamente, certo? Mas só para a gente entender o encaixe disso, eu vou colocar aqui na tela, aqui embaixo, aqui, ó, o exercício do Bona, que é um método muito famoso de solfejo e tal, é um método italiano. E eu vou colocar aqui essa lição, que é a lição de número 6, bem lá do comecinho. Tá vendo? São só notas com 2 tempos. Então, vai ser sempre aquele esquema lá de 1, 2, 3, 4. Então, uma nota aqui, outra nota aqui, certo? E aí ficaria assim, então, ó. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, do, si, ré, do, mi, ré, fá, mi, sol. Aí chega na segunda linha. Sol, mi, fá, ré, mi, do, ré, si, do, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, do, ré, si, do. Com 4 tempos aí no final, pra gente realmente completar 1, 2, 3, 4 e aí acaba. Beleza? E obviamente que isso daqui foi muito simples, só para mostrar para você realmente, né? Mas tem muito mais complexidade, né? Quando você vai realmente aprendendo, começa a ter outras figuras, outras coisas. Uma música não é feita sempre com as mesmas notas, né? Com as mesmas figuras, tudo com 2 tempos. Vai ter cada hora uma figura diferente, uma variação de tempo, né? Para ter realmente uma música. Senão a música não é música, né? Fica...
Isso não é música, né? É um exercício só, beleza? Mas para você entender como fazer e como começar a praticar. Mas é muito importante realmente fazer isso da forma certa e cada vez melhor, beleza? É importante você buscar aí essa orientação. Fala com o seu professor. Se você não tem professor, se você, tô começando agora, tal, entra lá no site comotocarviolino.com.br. De tempos em tempos eu abro novas vagas para alunos, para estudar comigo. E eu falo tudo isso no curso, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então a gente vai evoluindo as duas coisas juntas. Eu não acho que você tem que aprender só isso no começo, para só depois pegar o violino. Mas também não acho que dá só para pegar o violino e depois aprender isso. Acho que tem que aprender as duas coisas juntas e evoluindo gradativamente, beleza? Então, se você quiser, se você tiver interesse, entra lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro. Assim que tiver novas vagas para novos alunos, eu te aviso e aí você pode vir estudar comigo com tudo isso, mais estruturado, com tudo certinho realmente, e o acompanhamento, óbvio, individual, diretamente comigo. Eu pego cada um dos meus alunos, a gente se fala, tô com dúvida aqui, manda um vídeo, manda um áudio, manda sua dúvida, fala comigo, eu respondo. Eu tenho o contato de todos os meus alunos salvo no celular, todos, absolutamente todos. E aí se me manda uma mensagem, eu sei que é meu aluno, tal, eu respondo, falo, explico e tudo mais. Não dá para fazer isso com mais de 120 mil pessoas como tem aqui no canal, mas com os alunos eu consigo fazer. Então se você tem interesse, vai lá no site, se inscreve para você ficar sabendo das próximas vagas e assim eu poder participar, beleza? Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido um pouquinho mais aí, né, sobre essa parte teórica e da importância que isso tem no aprendizado do violino. E a gente vai sempre se vendo aqui nas quintas-feiras com mais uma aula nova dessa daqui, gravada sobre um conteúdo. Lembrando também que na segunda-feira, às 6 horas da tarde, das 6 às 7, tem uma live ao vivo comigo para tirar dúvidas, perguntar, falar, interagir e tudo mais, né? Sobre música, violino, teoria, história, sobre qualquer coisa. Beleza? E também tem a série Dominando o Violino. Não sei se você já viu, mas tem mais de 30 episódios disponíveis aqui no canal, que é tipo um podcast. A gente começa conversando, sempre com algum dos meus alunos lá do curso. A gente começa conversando, falando sobre violino, sobre estudo, aprendizado e tudo mais. E depois passa para uma parte prática, para uma aula prática ao vivo ali. E você pode assistir para também anotar várias coisas, aí, tirar várias ideias para você aplicar nos seus estudos aí na sua casa, beleza? Então vai lá nos vídeos do canal e assista para você poder aprender um pouquinho mais. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. A gente vai se falando. Até a próxima e tchau, tchau.